A urna eletrônica agilizou o processo eleitoral no Brasil. As cédulas rabiscadas e as urnas de lona deram lugar ao computador. Em menos de 40 segundos, é possível escolher os candidatos e, no final disso, ouvir aquele tradicional sinal sonoro que indica o fim da votação. E a apuração, que antes levava dias, hoje é feita em poucas horas. Atualmente, são mais de 577 mil equipamentos no país. Só o estado de São Paulo conta com 115 mil urnas. Nas eleições de 2022, as urnas apresentam novos recursos de acessibilidade voltados para pessoas com deficiência visual e com deficiência auditiva, e também de segurança, transparência e agilidade. Existem testes antes da eleição, durante a eleição e após a eleição, né? Antes da eleição a gente pode elencar o teste público de segurança, né, e também o acompanhamento do desenvolvimento do código-fonte, né, que é possibilitado pelo TSE. Né. Durante a votação nós temos o teste de integridade, que é aquela votação paralela que ocorre, né, durante ali o período exato da votação, tá? E o teste de autenticidade. Né, antes do início da votação, é feito um teste nas urnas para comprovar que aquele software que está sendo executado é o software que foi lacrado lá durante a cerimônia de carga e lacração, durante a cerimônia de lacração dos sistemas, lá no TSE, feito pelas autoridades. Né? E após a votação, temos a publicação dos arquivos, assim que eles chegam ali nos computadores do TSE, né, a publicação dos arquivos do boletim de urna, o registro digital do voto, né, e os arquivos de log das urnas. Então, assim que os arquivos chegam, né, saem das urnas, chegam ali nos computadores do TSE, são disponibilizados, né, através do site, né, o site de resultados do TSE. Qualquer um da sociedade consegue fazer o download desses arquivos e fazer a comparação com, eventualmente, aquele BU que saiu da urna, né, que foi lido ali no BU da mão nas sessões eleitorais. Né, então, é possível fazer todo esse tipo de comparação. Né, além de outros mecanismos inerentes à segurança da urna, que ficam ali dentro do próprio hardware, inclusive. Né. Todas as urnas eletrônicas, atualmente, elas dispõem de um hardware de segurança, um processador paralelo ali junto com o processador principal, que tem a função de verificar toda a cadeia de inicialização da urna, todo o hardware que faz parte da cadeia de inicialização, né? Quando você liga a urna no botão, a BIOS, bootloader, né? O próprio núcleo do sistema operacional, quando está inicializando, esse hardware de segurança fica testando as assinaturas digitais ali. Qualquer problema encontrado, ele interrompe a energia da urna, a urna desliga imediatamente. Além de outras garantias de software, certificação digital, né, que, na verdade, faz com que as urnas eletrônicas elas só consigam executar sistemas autênticos da Justiça Eleitoral. E também os sistemas da Justiça Eleitoral só são executados na urna eletrônica. Não é possível você executar um sistema que é o sistema feito para ser executado dentro de uma urna eletrônica em um computador convencional, justamente porque os sistemas dependem desse hardware de segurança para serem executados. Não é simples fazer uma votação 100% eletrônica. Né? Ela exige que haja uma uniformidade, né, em todo o território. Né? Há países que, por exemplo, têm uma questão eleitoral, cada estado tem um tipo de apuração, né? Um tipo de votação, na verdade. Né? Então, o Brasil ele tem uma estrutura verticalizada desde, né, ali da União até os estados e municípios, onde a gente conseguiu, né, fazer com que toda essa quantidade enorme de urnas que a gente utiliza funcionem para todos, de uma forma uniforme. Né? São mais de 577 mil urnas funcionando no Brasil atualmente. Então, assim, são características mais regionais que não permitiram, talvez, ainda que outros países tenham uma votação 100% eletrônica, apesar de existirem países que utilizam votação eletrônica em alguma instância que seja, né? Mas que realmente não é uma coisa simples. Muitos vêm, né, tentar verificar como funciona esse sistema, né, aprender algumas questões relativas a isso, mas não é uma coisa simples de ser implementado. Né, a logística é complexa, né, há um custo. Né, a urna eletrônica hoje ela varia em torno de $800 cada urna, então não é uma coisa assim barata, né, é uma coisa que envolve um investimento, né, e que tem que ser um investimento que tem que ser produtivo. Não pode ser só para uma facção, eu acredito que tem que ser de uma forma mais uniforme mesmo essa utilização.
A urna eletrônica foi desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral para garantir mais segurança e transparência no processo eleitoral, eliminando a intervenção humana nos procedimentos de apuração e totalização dos resultados. A urna foi utilizada pela primeira vez em 1996 e atendeu 30% do eleitorado. Em 1998, aumentou para 60%, até que em 2000 chegou a 100% dos eleitores. Sim, eu confio. E como meu amigo havia falado, talvez haja uma interferência humana, ainda mais por conta da eleição estar bastante polarizada. Talvez esteja algum mesário que seja de um candidato A, talvez ali querendo ajudar. Então, talvez a intervenção humana, creio que seja o problema em si. E desde 98, aqui em São José, e sempre participando das eleições, e eu não tenho dúvida quanto à segurança da urna eletrônica. Não tenho. Hoje em dia a tecnologia ela é muito avançada, então eu acredito que quem está por trás disso tem bastante experiência, né? Eu não sou uma expert para estar falando nada, mas pelos estudos que a gente vê, pelo que a gente vê passar, então assim, eu prefiro acreditar que está tudo certo. Neste ano, a urna eletrônica completa 26 anos e foi em São José dos Campos que uma das principais ferramentas da democracia brasileira foi desenvolvida e, desde então, tem sido referência para outros países. Para a elaboração do projeto técnico da urna eletrônica, foi constituída uma equipe de trabalho, sendo que 4 desses profissionais eram de São José. 3 engenheiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e um do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA. O Antônio faz parte do grupo que revolucionou o sistema eleitoral brasileiro e faz questão de destacar o mérito de todos que integraram a equipe, que era liderada pelo TSE. A gente atendeu tudo, todos os requisitos que eles pediram a gente atendeu. Alguns requisitos, por exemplo, o teclado, a gente usou numa primeira versão da urna eletrônica um teclado de membrana e a gente viu que na prática esse teclado não era legal. A gente permitiu um tipo de bateria dentro da urna eletrônica, então a gente viu também que aquele tipo de bateria não conseguia segurar o funcionamento da urna durante um tempo muito longo. Então a gente também mudou o tipo de bateria. Então algumas coisas foram sendo melhoradas em função da experiência que a gente estava tendo com a urna funcionando em campo. Uma coisa é eu testar 10, 20, 200 urnas em laboratório. Outra coisa é você ligar 100, 200, hoje 550 mil urnas ao mesmo tempo. Daí tem problemas que você não imagina e que eles acabam surgindo no dia. No decorrer dos anos, a urna eletrônica passou por constantes aprimoramentos nas partes de programação e modernização dos equipamentos físicos. Uma evolução constante. Da mesma forma que a gente vai colocando dispositivos de segurança, novos modelos de ataque, novos modelos de tentativa vão surgindo e é uma questão de você ir correndo e melhorando o circuito. É uma evolução constante. O chefe do setor de tecnologia da informação do INPE e consultor do TSE participou das atualizações do equipamento e também integra o projeto Eleições do Futuro, que discute propostas de inovações para o sistema eletrônico de votação adotado no Brasil desde 1996. Então tem algumas coisas que são, assim, que recompensam a gente. Em dando aula é gostoso você ver um aluno se formar. Trabalhando aqui no INPE é legal você ver os projetos darem certo, um satélite subir, você ver que toda a parte de TI está ajudando. E no caso do TSE é legal porque você vê que um produto que você acabou, né, trabalhando junto serve com um mecanismo de incentivo à democracia e, na verdade, assim, o Katsumi sempre fala isso, eu gosto de repetir o que ele fala, que a urna eletrônica é um mecanismo de inclusão. E é isso que acaba deixando a gente mais contente. Porque gente que nem sabia votar, não sabe escrever, não sabe nada, consegue votar na urna eletrônica, porque ela é por números e consegue ver a imagem. Então, são pessoas que sabem mexer no celular, mas às vezes não sabem escrever nem nada, mas conseguem votar, conseguem participar. Então, o fato de você ter participado de um projeto que tem um mecanismo de inclusão tão grande assim, é gostoso, é bacana. A gente se sente, eu fico feliz com isso aí e contente das pessoas. A única coisa que deixa a gente chateado é que, às vezes, o esforço nessa questão da urna não é meu,
de mais 3 colegas. Dentro do tribunal são centenas de pessoas trabalhando. Fora do tribunal, a indústria nacional, são milhares de pessoas trabalhando no projeto. No dia da eleição, são 2 milhões de mesários trabalhando. Então, a mobilização, mais de 10 mil técnicos para dar suporte na urna eletrônica. Então, quando você ouve uma notícia de que o equipamento isso, o equipamento aquilo, que tem fraude, assim, é extremamente difícil acontecer isso, e porque tem uma série de barreiras a serem vencidas, mas no fundo acaba dando tristeza, porque as pessoas falam sem saber o que estão falando, e você fica assim, puxa vida, se conhecesse o esforço que tem da área científica, da indústria e de todo mundo que trabalha nisso aí, a pessoa pensaria 2 vezes antes de falar, porque é um esforço muito grande.